Motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos. Confesso que estava com saudades. Igreja na qual aprendemos um pouco de teologia, juntamente com o nosso querido pastor Almir Alexandre. E como o pastor Almir falou anteriormente, no início, o Senhor ainda é meu pastor, meu pastor. Aonde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, o Senhor vai continuar sendo o meu pastor, e eu tenho muito carinho por essa igreja missionária Apacentar. Em momentos de corações tristes, o pastor Almir me ouvia, me consolava, e são coisas que nós não devemos esquecer. E eu sou grato a Deus por aquele dia em que ele chegou na igreja, a Casa da Bênção, e ministrou aquela palavra através da irmã Wilza, e que eu pude conhecer o pastor Almir e a pastora, amém? A igreja missionária Apacentar, que é bênção de Deus na minha vida, na nossa vida, amém? Eu quero louvar a Deus por estar aqui hoje, nesta noite, para compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus, amém? Quem puder ficar de pé, por gentileza, eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar para que Deus possa continuar abençoando a nossa vida, possa continuar abençoando a nossa casa, a nossa parentela, a nossa família, amém? Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, é nesta momento, é nesta hora, é nesta noite, meu Deus, que nós clamamos ao Senhor, meu Deus, e te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha abençoar cada vez mais a cada pessoa, meu Deus, que se faz presente aqui nesta noite, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, verdadeiramente possa abençoar cada pessoa de forma especial, meu Deus, responde orações, meu Deus, responde, meu Deus, petições, meu Deus, tudo aquilo, meu Deus, que tem clamado ao Senhor, que nesta noite o Senhor venha abençoar, o Senhor venha revelar, o Senhor venha, meu Deus, demonstrar através da tua palavra, meu Deus, mas que vidas nesta noite venham ser salvas, meu Deus, que vidas nesta noite venham ser libertas, meu Deus, eu quero iniciar o culto nesta noite profetizando bênçãos na vida do teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. Cura enfermos, meu Pai, restaura vidas, restaura, meu Deus, famílias, é o que nós te pedimos nesta noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E todos dizem amém. Aplauda o Senhor nesta noite. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36 ao 39. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Obrigado, minha querida. Deus é um Deus de vitória, amém? Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 39. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Quem não achou diz estou chegando lá. Aleluias. Louvado seja Deus. Amém? E diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé
entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Ao ler estes versículos, percebemos que Jesus, ele nos instrui a uma atenção, a um despertamento. Talvez muitos aqui nesta noite já tenham ouvido falar a respeito da volta de Jesus. Talvez tenha sido algo que você tem ouvido sempre. Mas o que eu quero dizer nesta noite é que ainda que muitos tenham ouvido que Jesus irá voltar, ainda que muitos tenham ouvido que não haverá o dia, porque nós não sabemos o dia nem a hora deste acontecimento, e ainda que muitos escutem ministrações, leiam a palavra de Deus, ainda assim encontram-se pessoas dispersas. A mensagem que eu trago nesta noite, eu a trago com o tema: enquanto Jesus não vem. Bata no ombro do seu irmão e diga assim: enquanto Jesus não vem. E nós, ainda ouvindo estas palavras, estas coisas, muitas das vezes, muitos de nós temos vivido como se tivesse tudo desapercebido. Parece que as palavras que temos ouvido têm entrado e têm saído por um lado e entrado pelo outro. Mas a palavra de Deus, ela é enfática, como ela nos diz que assim como veio o dilúvio, também virá o Filho do Homem. O dilúvio foi um juízo em que aconteceu e devastou todo aquele povo daquela época. Povo esse que andava afastado das coisas de Deus, afastado dos caminhos do Senhor. E antes do dilúvio, como lemos na palavra, eles viviam totalmente na iniquidade. Eles nasciam, cresciam, comiam, reproduziam, davam-se em casamento e se preocupava com a sua vida, se preocupava a respeito de tudo na sua vida, mas não se atentava para as coisas de Deus. Mas ainda assim, o dilúvio veio. Ainda assim, todos que estavam totalmente afastados de Deus foram totalmente levados por aquelas águas. E isso é um assunto muito importante para mim e para você. Talvez muitas pessoas, ou a maioria delas, se eu ou você falar a respeito da volta de Jesus, eles não vão dar credibilidade. Será para ele um assunto chato, um assunto na qual ele não tenha interesse. Mas para mim e para você, que conhecemos a palavra, que ouvimos a palavra, que lemos a palavra e entendemos que esse dia irá chegar, é necessário andarmos ansiosamente à espera de Jesus. Talvez tem gente que esteja ansioso acerca de muita coisa na sua vida. Tem pessoas que estejam preparando-se para algo nessa vida terrena apenas e têm esquecido das coisas do alto. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas temos a certeza de que ela existe.
E se eu e você estamos aqui nesta noite, é porque nós cremos verdadeiramente na palavra de Deus. E assim como o pastor falou anteriormente, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é boa. É a palavra de Deus. E esta palavra, ela nos traz muitas revelações acerca desse dia. O apóstolo Paulo, ele também fala a respeito da glória de Deus, da graça de Deus. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Se eu e você estamos desfrutando da graça de Deus, porque a graça de Deus é um favor imerecido, nós não merecíamos, mas por amor nós aqui estamos desfrutando dela. Paulo, através do ensinamento que ele deu para Tito na ilha de Creta, ele está dizendo que se eu e você hoje estamos na graça, nós devemos rejeitar a concupiscência mundana, ou seja, os desejos, e possamos viver neste presente século sóbria, de maneira justa e piamente. Precisamos entender que eu e você, como a igreja de Cristo, necessita viver nesse mundo de forma justa. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer para você nesta noite, que se você busca a justiça de Deus, automaticamente você é justo nesta terra, porque Jesus te justifica. E se Jesus nos justifica, nós devemos andar justo como Ele é. Paulo ainda fala para Tito, no versículo 3, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Entendemos que se nós estamos esperando a volta de Cristo, nós temos que estar preparados, assim como Paulo orientava a Tito. Nós temos que andar nessa terra e entendermos que nós somos um povo especial, porque nós somos o povo de Deus. Um povo que é lavado, um povo que é remido. Nós não podemos esquecer que Jesus Cristo se deu para levar sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados. Porque é vontade do nosso Deus que eu e você, a cada dia, viva nesta terra para adorá-lo. Mas ainda que muitos estejam na presença de Deus, ainda que muitos estejam ouvindo a palavra diariamente, parece que tem esquecido. Eu preguei na última Santa Ceia em uma igreja em Salvador, e quando eu preguei nesta igreja eu falei a respeito de fé. E a fé é algo tão importante para mim e para você, porque como também já foi dito nesta noite, sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes eu fico me perguntando, se nós aceitamos a Jesus, se nós estamos na presença dEle, ouvindo, aprendendo, tendo experiências, como é que depois pode a gente esquecer dessas promessas e principalmente a volta de Cristo?
Tem pessoas que parece que esqueceu. Tem pessoas que parece que não mais acredita nas promessas do Senhor. Mas a Bíblia nos diz, no livro de João, capítulo 14, versículo 1 e 2: não se turbe vosso coração, credes no Pai, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, não vou-lhes teria dito: vou preparar-vos lugar, para quando eu voltar e pegar vocês, vocês possam estar comigo e eu possa estar com vós. Eu quero que você entenda nesta noite que a vontade de Jesus Cristo não é que ninguém se perca, mas que eu e você, povo eleito, povo santificado, povo salvo, possa estar verdadeiramente com Jesus, com Ele, na glória, na eternidade. E temos vivido, muitas das vezes, de forma que esquecido. Temos estado, muitas das vezes, como aquele jovem que ouvia a ministração do apóstolo Paulo e que, ao ser longo, ele dormiu e caiu. Parece que muitos de nós estão dormindo e não se atenta para as promessas de Jesus para as nossas vidas. As promessas, elas vão se cumprir na minha e na sua vida, mas por meio da fé. Se eu e você recuar, a palavra do Senhor diz que Ele não terá prazer em nós. Hebreus capítulo 10, versículo 38. O justo viverá da fé, e se ele recuar, o Senhor não terá prazer nele. Nós temos que buscar a cada dia é o reino de Deus e a tua justiça. Mas infelizmente temos preocupado-se com as demais coisas. Eu quero que você entenda que as demais coisas, ela vai acontecer na minha e na sua vida, quando nós estivermos no centro da vontade dEle. E quando você está ali, fazendo a vontade dEle, automaticamente Ele começa a te abençoar. E Jesus, Ele vai voltar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nós precisamos a cada dia, a cada momento em que nós acordarmos, estar atentos a Jesus. Precisamos estar a cada momento vigilante, porque são muitas as promessas de que Ele irá voltar. Se nós procurarmos no Novo Testamento, se fala da volta de Cristo 318 vezes. Precisamos perceber que as promessas de Deus, Ele vai se cumprir na minha e na sua vida, mas naquele que crê. Talvez você possa pensar para você mesmo, mas Jesus demora. A palavra de Deus foi escrita há séculos atrás e já se falava da volta de Cristo. E até hoje Ele ainda não voltou. Talvez você deva ou se questione ou comente com alguém. Mas em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esse tempo em que muitos esperam a volta de Cristo, precisamos estar cada dia mais orando, buscando e intercedendo por aqueles que ainda não encontraram a Jesus.
Precisamos estar à espera, mas precisamos estar nos movimentando na presença de Deus. E esse é um fator que muitas das vezes, muitas pessoas desistem das promessas. Muitas pessoas saem da presença de Deus, saem da igreja, abandonam a sua comunhão. É porque as pessoas não conseguem esperar. Às vezes o irmão começa a orar 1 ano, 2 anos, a bênção não chega, aquilo não acontece porque ele está orando e ele acha que tem que acontecer no tempo dele. É necessário que eu e você entenda nesta noite que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós começamos a querer agir com o nosso jeito, da nossa forma. Nós estávamos entregando em oração, mas porque ainda não aconteceu, a gente desanima, desmotiva. E aí começa o esfriamento, já não quer mais ir para a igreja. Aquele círculo de oração que era bom para ele já não é mais. Ele começa a achar que Deus esqueceu dele. Ele começa a achar que as coisas não vão acontecer. Eu quero dizer para você nesta noite que o tempo de Deus na minha e na sua vida não é o nosso tempo. Às vezes o tempo que você acha que é para acontecer, eu e você ainda não está preparado. Espera no Senhor, espera mais um pouquinho, que logo virá. Precisamos entender. Esse tempo é para que muitos que estão aí fora possam ter a oportunidade de conhecer a Cristo. Muitos que estão aí fora possam desfrutar desta comunhão. Muitos acreditam que a salvação começa quando nós morremos. Mas a salvação, a eternidade, ela começa a partir do momento que você aceita Cristo como um único e suficiente Salvador. E vai ser a sua trajetória com Cristo aqui na terra que vai dizer para onde você vai, porque o seu físico, ele fica, mas o seu espírito, ele vai para onde você o instruiu. Precisamos entender que o tempo é necessário para mim e para você em todos os aspectos. Talvez você espere uma bênção na presença de Deus. Talvez você está à espera do seu maior milagre. Creia, persevera. Não deixe que o desânimo te tire da presença de Deus. Tenho pregado em algumas igrejas. E o que mais eu fico triste é que muitas pessoas têm saído da presença de Deus. Irmãos, é necessário entendermos que o nosso objetivo na presença de Deus é uma comunhão com Ele, é uma eternidade. Nós não podemos abandonar a presença de Deus porque as nossas necessidades ainda não foram supridas como nós gostaríamos. Se você abrir a Bíblia e você lê-la, de Gênesis ao Apocalipse, ela fala de salvação, ela fala de arrependimento. E as pessoas ficam apenas a buscar a presença de Deus porque querem bênçãos, porque querem carro novo, porque querem casa nova, e esquece que o que Deus tem para mim e para você é muito mais além disso. É muito mais importante, é eterno, é a eternidade. E precisamos entender que precisamos estar atento à palavra de Deus, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Jesus irá voltar. Nós não sabemos quando isso irá acontecer, mas isso vai acontecer. E ainda tem um porém: ainda que Jesus não volte nessa geração, pode acontecer que eu e você vá ao encontro dele. E aí? Será que estamos preparados? Porque a palavra de Deus diz que o amanhã a Deus pertence. Nós estamos aqui hoje, mas nós não sabemos do dia de amanhã.
Então, se você está na presença de Deus hoje, adore como se fosse a sua última adoração. Leia a palavra como se fosse a sua última leitura. Busque ao Senhor em oração como se fosse a sua última oração. Porque amanhã a Deus pertence. Enquanto Jesus não vem, faça como Noé. Noé creu no dilúvio. Noé creu no dilúvio, sem nem ter visto a chuva. Muitas das vezes estamos na presença de Deus e para fazermos algo, queremos ver. Muitas das vezes deixamos a incredulidade tomar conta do nosso coração. Mas se eu e você queremos ser abençoados e queremos estar atentos às promessas do Senhor, precisamos crer como Noé acreditou. Noé vivia no meio de uma geração corrompida, uma geração que estava atolada no pecado, mas a Bíblia diz que Deus olhou para ele e viu nele um homem reto, um homem íntegro, temente a Deus. Precisamos agir também como Noé agiu. Precisamos desenvolver em nós uma fé que Noé tinha. E muitas vezes as pessoas dizem: pastor, está difícil. Eu aceitei a Jesus, mas na casa ao lado da minha, o povo é do candomblé. Está difícil, pastor, porque eu estou orando de cá e a batucada está de lá. Eu não estou conseguindo. Pastor, eu acabei de aceitar Jesus, mas lá no meu colégio eles gostam de festa, eles gostam de outras coisas, e está difícil. Noé estava no meio de uma geração perversa, Noé estava no meio de uma geração incrédula, mas ainda assim ele perseverou no Senhor, ele perseverou nas promessas, e ele continuava atento a tudo aquilo que Deus o havia revelado. Ele fez a arca como Deus tinha mandado, e em Gênesis capítulo 7, ele juntamente com a sua família entrou naquela arca. Sabe o que me chama a atenção? Todos que estavam naquela arca estavam salvos, porque quem estava dentro daquela arca estavam protegidos das águas. Hoje, nos dias atuais, aquela arca não mais existe, mas tem arcas como essa, a igreja do Senhor, que está com as portas abertas, pregando a salvação, pregando a Cristo, e todo aquele que adentrar e crê que o Senhor é seu único e suficiente Salvador, também terá salvação, também terá livramento, e Deus irá abençoar a tua vida. Precisamos fazer como Noé. Noé e a sua família foi salva por meio da sua fé. Enquanto Jesus não vem, façamos como José. José fugiu do pecado. José era um jovem que sofria com inveja dos seus irmãos. José foi vendido como escravo, foi jogado num poço e passou tantas coisas, mas não abriu mão de ser fiel a Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 39, versículo 2, que Deus era com ele e tudo que ele fazia, ele prosperava. José, ele tinha certeza que por mais que tudo acontecesse na sua vida, o maior de todos estava com ele, que era Deus. Ele ser vendido não o abalou, ele ser jogado no poço não tirou a sua perseverança no Senhor. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 39, versículo 12,
que quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, ele fugiu. Precisamos fazer como José, e quando avistarmos o pecado, fugir dele. A Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nos dias de hoje o que mais tem acontecido é homens e mulheres, crentes de Deus, que têm brincado com o pecado. É homens e mulheres que têm visto que aquilo não é para estar, aquilo não é para brincar, aquilo não é para participar, mas tem se deixado levar, acha que vai fazer e nada vai acontecer, mas aquilo que vai fazendo, vai esmorecendo, não consegue mais continuar na presença de Deus, e em vez de continuar firme com Cristo, acaba caindo. Muitos têm caído porque têm brincado com o pecado. Jesus, ele disse: fugi. Engraçado que ele diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós, mas da carne ele manda fugir dela. Precisamos, quando perceber que o pecado está se aproximando de nós, precisamos partir, bater em retirada. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, ele diz que aquele que é espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Quando você está na presença de Deus, quando você ouve a palavra, quando você medita na palavra, você entende, você tem uma sabedoria do alto, e você começa a perceber aquilo que vai te abençoar, aquilo que vai agregar algo na sua vida e o que não vai. E quando você começa a perceber que para onde você está indo pode te levar à derrota, sai. Todas as situações que acontecem na minha e na sua, sempre vamos ter um escape, sempre vamos ter uma forma de sair, de fugir, e nós precisamos entender isso. Muitas das vezes nós estamos na presença de Deus e nós achamos que nós somos super-homens, mas não somos. Somos homens e mulheres, amém? Que além de ser espiritual, também temos a nossa carne. E precisamos ser vigilantes. Precisamos a cada dia buscar o Espírito. Precisamos a cada dia sermos espiritual. Então, enquanto Jesus não vem, vamos fugindo do pecado como José fez. Amém? Para que quando Jesus voltar, nós possamos estar preparados para sermos arrebatados. Enquanto Jesus não vem, faça como Ana. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, que Ana, com angústia na alma, orou ao Senhor. Quantas pessoas com o coração angustiado, quantas pessoas com o coração totalmente pesado das situações, das tribulações do dia a dia, tem deixado de orar, tem se esfriado na fé. Mas a Bíblia diz que Ana, que era uma mulher que sofria humilhações com a sua rival, ela era uma mulher muito humilhada. Ela não aceitava mais aquela vida na qual ela estava vivendo. Ela não aceitava mais aquela vida na qual ela estava sofrendo. Ela resolveu entregar ao Senhor através da oração. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus, Ele responde a oração. Tem pessoas que estão com o coração angustiado, tem pessoas que estão com o coração pesado, e a primeira coisa que faz é deixar de ir para a igreja. Eu quero dizer para você nesta noite, que quanto mais estiver angustiado o seu coração, ore a Deus. Porque Deus, Ele é o único, Jesus é o único que pode mudar a minha e a sua história.
Ele é o único que pode fazer o mover necessário para que eu e você venha a ter vitória naquela situação. E Ana, que estava ali com o sonho de gerar um filho varão, ela que sonhava, mas que não podia porque ela era estéril, ela orou ao Senhor e o Senhor abençoou. Ela fez as suas petições serem conhecidas diante de Deus. Você tem orado no dia da angústia? Quando você está angustiado, você tem orado, você tem meditado na palavra de Deus? Enquanto Jesus não vem, ore ao Senhor. Enquanto Jesus não vem, desenvolva uma comunhão com o Senhor. Ore, busque a presença, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Enquanto Jesus não vem, faça como o próprio Jesus amou o próximo como a ti mesmo. Em Mateus capítulo 26, versículo 49 e 50, Judas se aproximou de Jesus, o beijou, e Jesus olhou para Judas e disse: meu amigo. Jesus sabia que seria traído. Jesus sabia qual era a intenção de Judas. Mas ainda assim Jesus olhou para ele e disse: amigo. Quantas pessoas tem nos dias de hoje, na presença de Deus, quando sofre alguma injúria, alguma perseguição por alguém, o coração enche de raiva, não consegue se mais liberar o perdão. As pessoas ainda na presença de Deus costumam dizer: se mexer comigo, eu quebro no pau. Enquanto Jesus não vem, vamos aprendendo com Ele. Precisamos aprender a liberar o perdão. Precisamos aprender a amar o próximo assim como Ele amou. E ainda sabendo quais eram as intenções daquele que iria lhe trair, Ele olhou e lhe disse: amigo. Nós não podemos mudar o nosso caráter cristão pelas atitudes dos outros, mas nós temos que influenciá-lo pelo nosso caráter cristão. Nós não podemos fazer com que as pessoas nos tirem da presença de Deus, mas tem que ser o nosso andar na presença dEle, que tem que motivar as pessoas a estar na presença do Senhor. E às vezes a gente tem feito o contrário. Às vezes a gente tem olhado o irmão e não tem tido paciência. Às vezes temos olhado para o irmão e não temos liberado o perdão. Aprendamos com Jesus nesta noite. E enquanto Jesus não vem, aceita Ele como o único e suficiente Salvador. Como eu falei anteriormente, Ele está nos dando a oportunidade. Ele está nos dando a oportunidade de reconhecê-lo como nosso Salvador. Aceita Ele, você que ainda não aceitou. Aceita Ele como o único, suficiente Salvador para você ser participante das promessas de Deus. Em Lucas capítulo 22, versículo 40, Jesus estava no Getsêmani. E Jesus estava ali entristecido, sentindo o peso da sua missão. A Bíblia diz que Jesus estava tão triste, tão amargurado, a pressão emocional era tão grande, que ele começou a suar
gotas de sangue. A medicina chama isso de hematidrose. É um fenômeno no qual um indivíduo, que isso é muito raro acontecer, que está por fortes pressões emocionais e psicológicas, sofre uma ruptura nas glândulas sudoríparas, e em vez de sair o suor, sangra. Jesus passou por isso, por amor a mim e a você. A pressão da cruz foi tão grande, mas Jesus, em momento nenhum, ele pensou em desistir, ele pensou em voltar, ele pensou em não cumprir a missão que Deus lhe havia designado. E o interessante é que muitos de nós, por qualquer coisa, temos desistido de Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite, que aquele que sai da presença de Deus, por pessoas, por conta de pessoas, nunca entrou por causa de Jesus. Precisamos entender que Jesus, ele é o alvo da nossa vida. O apóstolo Paulo já dizia em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14: não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para que estão adiante de mim, pelo prêmio da soberania de Deus em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda nesta noite: o que se passou na sua vida fica para trás, o que aconteceu na sua alma fica para trás. Você agora tem que olhar para o alvo é Cristo. É Cristo que dá abençoa, é Cristo que dá vitória, é Cristo que salva. Enquanto Jesus não vem, esquecem das coisas que para trás fica e olha para Ele. E nos dias de hoje temos olhado tantas coisas e temos esquecido de olhar para o principal, que é Jesus. Jesus é o nosso foco, Jesus é o nosso objetivo, é Cristo. Amém? Enquanto Jesus não vem, que eu e você possamos a cada dia crescer na graça. Enquanto Jesus não vem, que eu e você possamos estar a cada dia não querendo mais nos associar com aquelas coisas que em outrora nós fazíamos. O que passou, passou. Agora é viver com Cristo, porque Cristo é o nosso alvo. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um de vós nesta noite. Esta foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, e eu creio que Deus falou com alguém aqui nesta noite. Quando eu prego a palavra de Deus, eu sempre costumo dizer que eu não prego para que haja apenas um avivamento dentro da igreja, mas eu prego para que haja um avivamento na sua vida.